Deus, tenho orado pelos trabalhadores, tenho orado pelos profetas, tenho orado pelos sacerdotes, tenho orado pelos empresários, eu tenho orado por todos dessa região, amém? O Senhor nos liberou uma palavra muito forte sobre uma plataforma para as nações. E quando Deus fala, Ele cumpre. Ele fala com a sua boca e entrega com as suas mãos. Amém? Aleluia. Por isso, querido, no início desse ano, o Senhor nos deu uma palavra onde nós deveríamos caminhar sobre ela. E essa palavra chama-se simplicidade. Essa é a palavra que permeia o meu espírito nesses dias. Ontem, quando o mano estava aqui antes de ministrar, ele estava ajoelhado ali. E o Senhor nos fazia lembrar da minha avó. Nossa vozinha, o Senhor falava de simplicidade. Sabe, não é porque a gente veste uma roupinha e coloca um sapato, irmãos. Não é isso. Quem me encontra aí pela rua fedendo sabe, irmãos. O que eu quero é que o fogo do Senhor te consuma por dentro, te pegue por dentro. Sabe, eu falei aqui no domingo retrasado que ministrei. São anos que vivemos, que caminhamos com o Senhor. Eu acho que eu já comecei a pregar. Vamos comigo, amém? São anos que a gente vai caminhando e parece que a nossa vida espiritual ela sofre uma estagnação e parece que não anda mais. E eu fico desesperado porque eu penso, Senhor, toca essas pessoas, toca essas vidas. Sabe, com a mesma paixão que o Senhor tem tocado meu coração, tocado pessoas, pastores, homens e mulheres aqui, toca aqueles que estão lá, Senhor. Aqueles que parecem estão ficando para trás, toca eles também, Senhor, alcança eles, pega eles. Por quê, queridos? Porque o Evangelho é simplicidade. Aleluia. O Evangelho é simples. E o Senhor nos deu uma palavra para esse ano, simplicidade. O meu espírito clama por isso. Sabe, é muito bom uma palavra, uma revelação, um estudo, tudo isso para mim é excelente. Mas nesses dias o Senhor tem falado simplicidade. Isso, meu coração queima por isso, irmãos. Esses dias eu estava na rua, eu parei o carro e a minha mãe no Rio de Janeiro me ligou e eu estava falando com ela. E de repente veio, pastor. Eu estou falando, eu falei, mãe, eu acho que alguém está falando comigo, mãe. Pastor do Mevan. Eu falei, vixe, eu estou aqui um mês. Pastor do Mevan e tal. Quando eu olho, irmãos, tem dois se batendo no meio da rua, eu não sei quem era, os dois estavam se batendo. Eu falei, uau, meu Deus, você. E o homem começou a derramar lágrimas. Lágrimas começaram a rolar dos olhos. Falou assim, você. Botou o dedo na minha cara. Eu falei, eu achei que ele ia me assaltar, não sei, alguma coisa. Ele falou, você. Lá dentro da sua igreja, no Mevan, eu estava lá, você orou por mim. Eu fui batizado pelo Espírito Santo há 4 anos atrás. Da outra vez que eu estive aqui, da outra vez que eu morei aqui, irmãos. Aí ele falou assim, eu estou separado da minha esposa, eu saí de casa, eu enfiei a cara no pó de novo. E eu estou aqui, e eu estou ruim, pastor. Ele estava com a faixa até aqui mais ou menos, irmãos. Eu ruim, pastor, caí num buraco, minha perna está toda rasgada, toda ralada. Eu falei, oh meu Deus. Eu falei, mãe, deixa eu desligar o telefone, alguma coisa está acontecendo aqui. Desliguei o telefone, irmãos. Eu falei, irmãos, entra no carro. Eu pensei, se vier uma viatura, esses caras cheiram. Eu falei, não quero saber de viatura. O soldado vinha, ele vai aceitar Jesus, vai ser batizado também, vai ser cheio do poder de Deus. Eu falei, entra no meu carro aí. Entra no meu carro, irmão. Entra vocês dois aí. E um entrou na frente. Eu falei, você é abusado, mas eu gosto de homem abusado. Entra aí também. E ele foi, aí ele começou a louvar. Eu fiz, louva mesmo, porque a droga te consumiu. Mas agora começa a louvar o Senhor. Vai, não vou botar o rádio, começa a louvar a Deus. Eles começaram a louvar a Deus, irmãos. Nós fomos indo. Eu fui lá para o ser e deixei os dois lá. Aí o pastor falou, não, isso aí eu não dou conta mais, ele já fugiu aqui. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, bateram a minha porta, eu não posso deixar esses homens na rua. Faça qualquer coisa, transfere para Uberlândia, manda para Caldas Novas, vai para qualquer lugar. Mas não deixe eles na rua, pelo amor de Deus, eu te peço isso. Pastor, é muito difícil. Um desses aí, eu falei, pelo amor de Deus. Aí no café ontem, mais um veio me procurar, falou assim, o pastor Giovanni lá do C mandou eu te procurar. Você é o pastor Bruno? Eu falei, eu sou, como você me conhece? Eu não sei, eu acho que é você. Eu falei, eu sou eu mesmo. Aí eu orei por ele aqui. Irmãos, o Evangelho é simplicidade. Chegou o tempo dos ricos e dos pobres serem tocados pela glória de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, por um tempo nós
Sabe, segregamos o evangelho para alguns. Não, todos. Hoje o Judson estava orando pela uma família, tinha uma criança desse tamanho, ele tocou no ventre daquela criança. Aquela criança começou a chorar, eu comecei a chorar junto e me derramar em lágrimas. Porque, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você, eu não sei. O tempo irmãos, e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aonde você está, no Mevan, na rua, no trabalho, no banco, nas praças, nas universidades, no colégio, não importa. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Aleluia. Abra sua Bíblia, eu vou tentar pregar. Primeiro livro de Samuel. Eu te amo, Jesus, eu te amo. Incendeia a minha geração com o fogo de dentro, com o fogo por dentro, converte, transforma a minha geração. Primeiro livro de Samuel, aleluia, capítulo 4, 19. Primeiro livro de Samuel 4, 19 vai dizer assim: estando a sua nora, a mulher de Finéias, grávida, próximo ao parto, ouviu estas novas de que a arca de Deus fora tomada, de que o seu sogro e o seu marido morreram. Encurvou-se e deu à luz, portanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso, mas chamou ao nome do menino Icabô, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e de seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Aleluia. Querido, vem comigo por esses minutos. Nós estamos diante de um contexto em que a Bíblia relata uma história de Israel, em que o Senhor havia levantado a casa de Eli. Era uma casa de pastores, você que está aqui que é novo, uma casa de pastores, de homens de Deus. E a casa de Eli havia sido escolhida. E o Senhor, sabe, olhou, sonhou e projetou que aquela casa sairiam dali sacerdotes, homens que iam cuidar da sua obra e do seu reino. E ali dentro, querido, Eli, por ser levantado, ele tinha 2 filhos, Hofni e Finéias. E esses 2 filhos, eles aprontaram algumas coisas que foram mal aos olhos do Senhor. Os olhos do Senhor estavam sobre Eli, sobre a sua casa também. Sempre quando Deus olha do céu, Deus vê uma casa. Deus não vê apenas um indivíduo muitas vezes. Deus vê quem? A família. E Deus está olhando para Eli, e Eli está tentando conduzir o sacerdócio, o pastoreio dele. Mas Deus está olhando para Eli e está vendo Hofni e Finéias. Como o pastor estava falando aqui, a questão da gordura, o sacrifício que era oferecido. Eles metiam a mão, eles comiam algo que era para ser dado apenas ao Senhor. Eles pegavam e comiam, eles pegavam e distribuíam. Se misturavam com mulheres que ajudavam ali no sacerdócio. E a coisa estava feia para os filhos. E Eli vai lá tentar repreender os seus filhos, e não tem muito sucesso, não tem muito êxito. Então Deus vai fazer com que algo aconteça para que paralisasse essa ação de um sacerdócio que estava em desobediência, um sacerdócio que estava caminhando de forma incorreta. Deus então vai permitir em que Israel vá para uma guerra. E nessa guerra, irmãos, a Bíblia vai relatar que Israel, ele perde a guerra. Alguns dos sacerdotes, alguns dos levitas, alguns homens se levantam e falam: não é possível. Por que Israel perdeu a guerra? Porque os filisteus era uma nação terrível que vinha contra a nação de Israel. Mas sempre quando vinha, os filisteus, eles temiam por causa do Deus de Israel. Havia um memorial, havia uma lembrança que se chamava lá o Mar Vermelho. Quando o Mar Vermelho consumiu aquele povo,
Isso ficou conhecido das nações circunvizinhas. Isso ficou conhecido naquele tempo. E o que vai acontecer? Quando os filisteus sabiam que iam lutar contra o povo de Israel, eles se lembravam do Mar Vermelho. Esse povo tem aquele Deus que fechou o mar. Esse povo tem aquele Deus que consumiu todos aqueles egípcios, que Faraó foi lá e foi sucumbido pelas águas. E eles temiam, mas nessa guerra vai acontecer algo inédito. Israel vai perder essa guerra. E os sacerdotes, os levitas não entendem o porquê e o que estava acontecendo. E ali, irmãos, eles vão lá e pegam a arca. E eles vão pegar porque a arca simbolizava a presença de Deus, algo físico no meio do povo. Por quê? Porque Deus, quando ele lá no Éden ele fez o homem, Deus queria sempre se relacionar com o homem. E por querer se relacionar com o homem, Deus queria vir e estar mais próximo com o homem. Então Deus vai fazer uma arca, e eu vou te falar o porquê dessa arca. E a Bíblia vai dizer que a glória do Senhor pairava, a glória de Deus ficava dentro daquela arca. Então toda vez que Israel se deparava com aquela arca, eles estavam se deparando com a presença de Deus. Essa arca, irmãos, era algo em que, quando foi estabelecido o tabernáculo, essa arca também foi estabelecida. Por quê? Porque o Senhor, Ele criou uma condição para estar no meio do povo. Quando Ele olhava para Israel, Israel era o seu povo, e eles tinham Deus como seu Deus. Porém, Deus queria sempre aproximação. Deus é um Deus de relacionamento, e Deus queria o quê? Se relacionar com o povo. Então o que é que Deus vai fazer? Eu vou habitar, eu vou chegar por meio de uma arca, e vou estar mais perto, eu vou estar com eles. E algum deles, que era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele vai entrar diante do Santo do Santo, no santíssimo lugar, e vai estar diante de mim. Alguns então chegavam até mais perto dessa arca, dessa presença de Deus. Sabe, irmãos, então aqui, nesse ponto, está todo mundo não entendendo o que está acontecendo, porque eles perderam a batalha. Então eles vão pegar a arca, vão começar a levar a arca, porque levando a presença de Deus, talvez nós iríamos o que? Vencer essa guerra. Mas vai acontecer algo que, quando Deus, irmãos, Ele quer fazer, não adianta. Eles levam a arca agora e vão perder a arca. Por quê? Porque os filisteus venceram a batalha. E além de vencer a batalha, na antiguidade tinha algo que chamava os despojos. Os despojos eram aquilo que os homens levavam para a guerra, seja alimentos, animais e tudo que eles levavam como, vamos dizer assim, nutrição para a guerra, seja de coisa bélica ou seja de alimento. Quando eles perdiam a guerra, aquilo era chamado de despojo. E os despojos, eles pegavam e carregavam. Então o exército que ganhava, ele tinha direito aos despojos. Sabe o que vai acontecer? Quando os filisteus aqui, eles vencem a guerra, eles estão conduzindo uns despojos. E um desses despojos era a arca da aliança, ou a arca do concerto. Isso significa a presença de Deus, que havia sido dado para no tabernáculo estar diante do povo, está lá com o povo, está lá com os sumos sacerdotes. Agora essa arca, ela está saindo do meio do povo, e agora essa arca está caminhando para a terra dos filisteus. Então agora há um alvoroço em Israel. Israel está olhando. Uma das noras de Eli, que era a esposa de Finéias, ela estava grávida. E quando ela está sabendo que Israel está perdendo a guerra, ela vai dar à luz a um filho. E esse filho se chamou Icabô, que no hebraico que significa foi-se a glória de Israel. Por quê? Porque a configuração era a arca do Senhor, que era a presença de Deus, está sendo tomada de dentro do arraial, está sendo levada para fora. E agora aquela mulher, ela tem um filho, o nome do filho foi-se a glória de Israel. Porque o nome do filho antigamente era dado muitas vezes em situações, assim como Benoni antes de Benjamim foi dado. Por quê? Porque a mulher teve aflição. Então Benoni era o filho da minha aflição. Aí Jacó chega e fala: não, será chamado Benjamim. Muda o nome dele, muda o decreto sobre o filho. Então muitas vezes o nome era dado através, irmãos, de situações e circunstâncias que aconteciam na hora. Então o nome daquele menino, filho de Finéias, era um marco, era um memorial dizendo: foi-se a glória
de Israel. Um menino nasce e o seu nome é lhe dado, foi-se a glória de Israel. Então Israel está andando para um lado, Israel está dando para o outro, e tem uma mulher com uma criança nos braços, e está olhando para os braços daquela criança. Qual é o nome? E acabou, foi-se a glória de Israel. Então o homem passa para lá e passa para cá, e está olhando para aquele menino dizendo, foi-se a glória de Israel. Eles não tinham como omitir que a arca foi tomada, que a glória de Deus havia sido roubada do meio do seu povo. Irmãos, a configuração que nós estamos falando é a configuração de uma geração hoje que nós estamos vivendo. Quando eu falo que o evangelho é simplicidade, que nós devemos voltar às pequenas coisas, dar valor às coisas pequenas que o Senhor manifesta e faz no nosso meio, é porque há uma geração que tem permitido que a glória do Senhor tem sido roubada do meio de si, do meio da sua casa, do meio do seu ser, do meio do seu arraial, do meio das suas igrejas. E o que o Senhor tem nos chamado como igreja? A restaurar essa presença, a trazer de volta a glória do Senhor. Aqui, irmãos, a glória de Deus está indo embora. Então há uma geração enferma na intimidade. Há uma geração que agora não consegue mais se relacionar com a presença. Agora há uma geração, irmãos, que por mais que eles tentassem, não é possível. Porque vamos provocar um culto aqui, vamos provocar uma presença, não dá, porque a arca não está aqui. Porque a manifestação visível era a arca da aliança. Então vamos tentar provocar alguma coisa, vamos fazer um culto poderoso aqui, não dá. Vamos buscar a presença, não dá. Irmãos, aonde está a arca? A presença de Deus, ela está indo embora e caminhando com os filisteus. Ela vai chegar lá na terra dos filisteus, caminha comigo. Chegando na terra dos filisteus, eles vão colocar diante de Dagon, que era o deus dos filisteus. Um dos deuses dos filisteus era Dagon. Alguns dizem que era metade homem, metade peixe. E vai colocar, e Dagon está lá. E dentro do templo de Dagon, do lugar onde Dagon ficava, eles vão colocar a arca da aliança. E nós sabemos toda a história, em que ao amanhecer na madrugada, quando eles voltam, Dagon, a metade de Dagon está caída sobre o chão e quebrada. Porque diante da presença de Deus não há nenhum Deus que pode ficar de pé. Então a metade de Dagon agora está no chão. Os filisteus vão entrar em pavor e desespero, dizendo, quem jogou Dagon no chão? Claro que era a arca, a presença de Deus que estava ali. Então eles vão tirar agora a arca da aliança dali. E vão dizer, vamos tirar essa arca daqui, porque ela está nos causando aflição. Irmãos, a Bíblia vai dizer que até tumores, até coisas aconteceu no meio do povo, porque Deus começou a causar uma aflição. Presta atenção, dizer uma coisa para você. Tudo que Deus precisa fazer em nossas vidas, assim como um pastor orou aqui sobre um principado, algo que tenta bloquear as nossas orações. Irmão, muitas vezes não recebemos, não é porque Deus não pode, é porque Deus não quer. Aleluia. O que nós precisamos entender, as nossas igrejas hoje, nós sempre oramos, fazemos campanhas, fazemos isso e fazemos aquilo, e pedindo, Deus pode. É claro que Deus pode tudo. A questão não é o que Deus pode, a questão é o que Deus quer fazer. Porque Ele opera duas questões, tanto o efetuar, quanto o querer. Então uma coisa é Ele querer, outra coisa é Ele efetuar. Então a questão não é o que Deus pode, porque Ele pode tudo. A questão é o que Deus quer fazer. Amém? Então diante daquela situação, o próprio Deus, a própria presença, estava provocando uma situação para que os filisteus devolvessem essa arca. Você está entendendo comigo? Eu estou falando de arca, de presença, que ela foi roubada. O próprio Deus sabia que a sua presença estava no lugar errado. Sem nenhum israelita entrar no território dos filisteus para dizer, essa arca é minha, vamos tomar ela de volta. O próprio Deus começa a criar uma condição. Por isso que Ele pode tudo. A própria arca começa a criar uma condição. E os filisteus vão dizer, tire esse negócio daqui. Some com esse negócio daqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode impedir. Aleluia. Tire esse negócio daqui. Começaram a ficar desesperados. Tire daqui. E aí, irmãos, agora eles vão começar a levar para um lugar que era mais ou menos uma fronteira. Só que, irmãos, venha comigo rapidamente. Abra
Folhei talvez, capítulo 6, o verso 2, vai dizer assim: estes chamaram os sacerdotes e adivinhadores, e lhes disseram: que faremos da arca do Senhor? Fazendo-nos saber como a devolveremos para o seu... Vamos apertar o cinto aqui agora. Os filisteus estão olhando para a arca, que é a presença de Deus, e eles estão dizendo: como nós faremos com essa arca? Pastor, o que você quer dizer? O cuidado que Israel não teve, que simboliza os filhos de Deus. Os filisteus, que era uma nação pagã, abominável aos olhos de Deus, eles estão tendo um cuidado dizendo: faze-nos saber como devolveremos essa arca para o seu lugar. Olha a preocupação que os homens começam a ter. E aí você vai entender o que eu quero dizer e aonde nós queremos chegar. Se a arca simboliza e aponta a presença de Deus, é algo que nós devemos ter cuidado no nosso relacionamento. É algo que nós precisamos cuidar e zelar pelaquilo que o Senhor tem nos dado, que é a sua presença, é a sua intimidade. Nós não podemos ser uma geração em que a glória de Deus foi-se. Nós precisamos ser a geração em que a glória de Deus está conosco, como igreja. Então cresceremos nos nossos relacionamentos, cresceremos na comunhão com Deus. Mas agora a arca foi tomada. E a arca foi tomada e está na terra dos filisteus. Os filisteus querem colocar essa arca para fora. Mas para colocar para fora, eles estão perguntando: como nós faremos com essa arca? Olha o cuidado que eles estão tendo com algo que eles não veneram, não adoram e não reconhecem. Aleluia. Quem está comigo? Versículo 7, continua aí, lá embaixo. Agora, pois, fazei um carro novo. Opa, carro novo. Tomai 2 vacas com crias, sobre as quais não se pôs ainda o quê? Jugo. Atai-os aos carros e aos seus bezerros, e levá-lo-ei para casa. Então tomai a arca do Senhor, e ponha sobre o carro, e metei num cofre ao seu lado as figuras de ouro em que lhe haveis de entregar como oferta de culpa, e deixai aí. Não, para tudo. Entenderam isso? Primeiro, faz um carro novo, não é carro velho. Vamos fazer um carro novo. Irmãos, presta atenção. Filisteu não reconhecia a arca, não venerava, não tinha como a presença do Deus vivo, até porque adoravam outros deuses, Baal, Dagon, etc. Então agora estão pedindo para fazer um carro novo. Logo mais eles vão pedir para fazer o seguinte: pegue 2 vacas com 2 jumentas, em que não ainda colocaram jugo sobre elas. Olha para mim, irmãos, pelo amor de Deus. Os filisteus estão entendendo o que Israel não entendeu. Vamos ter cuidado, vamos ter zelo. Pegue um carro novo. Pegue também 2 vacas. E nessas vacas, que ainda não tenha colocado jugo sobre elas. Sabe o que significa isso? Uma vaquinha virgem do serviço. Isso fala de pureza e inocência. Para carregar a arca da aliança, que vai voltar para a terra deles, não pegue qualquer coisa. Pegue uma vaca que ainda não tenha colocado jugo sobre ela, para conduzir a arca. O que mais, pastor? Além do carro novo, além das vacas inocentes, virgem no serviço, coloque também, tomai a arca do Senhor, metei num cofre ao seu lado figuras de ouro, como ofertas de culpa. Pelo amor de Deus, irmãos. Pastor, você quer falar de dinheiro? Não gosto de falar de dinheiro. Aí eu deixo para o pastor. Irmãos, ofertas de culpa. Os homens estão entendendo a lei de Moisés.
filisteus. Porque toda vez que Israel pecava, eles levavam, Levítico vai dizer sobre 5 tipos de ofertas. E uma das ofertas era ofertas de culpa. Quando o homem pecava, lá no tabernáculo, era feito um sacrifício da manhã e à tarde, manhã e à tarde. O dia de Yom Kippur, que era o dia da expiação, era uma vez ao ano, quando o sumo sacerdote, Kohen Gadol, entrava no Santíssimo, no Santo dos Santos, ia lá e expiava o pecado de toda a geração, de todo o povo. Mas enquanto não chegava esse um dia ao ano, todos os dias da manhã e à tarde, era oferecido o sacrifício pelo pecado do povo, pela alguma culpa, por alguma coisa que o povo havia praticado, como se estivesse encobrindo ali, até chegar o dia de Yom Kippur. O que eles estão dizendo, os filisteus? Pega um carro novo. Irmãos, eles estão olhando para a arca, preste atenção, pelo amor de Deus. Eles estão olhando para a arca, eles não têm alguma coisa diferente nesse negócio. Isso não é só um caixote, isso não é só uma madeira revestida de ouro. Tem 2 querubins lá, umas asas. Não, isso não é qualquer coisa. Propiciatório, que era a tampa, isso não é qualquer coisa. Então pegue um carro novo, pegue 2 vacas virgens no serviço, com seus bezerros, que ninguém tenha colocado serviço. Irmão, sabe o que é isso? Você já viu quando você entra numa casa, você vai morar em um lugar, aí a pessoa fala assim, primeira locação? Você entra, aquela casa está estalando. Eu acho que você não entendeu. Deus está falando assim, você é a primeira locação? Aonde que a glória de Deus habita? Aleluia, tem alguém comigo aqui? Você é a primeira locação. Quando o Espírito Santo entra em você, essa presença, essa arca, ele sente-se à vontade, ele vê tudo novinho. Ou como a gente fala lá para as crianças, olha, o coraçãozinho está preto? Ou não? Aleluia. Glória a Deus. Pega essas vacas que ninguém tocou, que o jugo não tenha sido usado ainda. O jugo era algo que era colocado sobre a vaca aqui, para que ela pudesse puxar e fazer o seu serviço. Ninguém colocou sobre ela ainda. Ela está 0 bala. Para levar essa arca, tem que ser uma vaquinha 0 bala. E os filisteus, mas esses caras, o que é isso? Não, tem alguma coisa nessa arca. Terceira coisa, pegue um cofre, e eles colocaram 5 imagens de ouro dentro do cofre. Pastor, por que 5? Porque os filisteus, assim como Davi, quantas pedras Davi pegou? 5. Por quê? Porque a confederação dos filisteus, haviam 5 príncipes e 5 cidades. Então, se Davi derrubou Golias, Golias representava uma da confederação filisteia. Então, se Davi derrubasse um, podia levantar o outro príncipe, ele tinha outra pedra. Se levantasse outro, ele tinha outra pedra. Se levantasse outro, ele tinha outra. E se levantasse o último, ele tinha a última pedra. Aleluia! Não, pastor, é porque ele pegou lá na escolinha. As crianças aprendem que 5 significa Jesus, glória a Deus. É isso mesmo, é Jesus que derruba o gigante. Mas haviam 5 gigantes. A confederação dos filisteus eram 5 cidades. Então, olha o que eles vão fazer, irmãos, presta atenção. Eu quero mais para frente sair disso aqui contigo. Quero correr mais um pouco, mas só preste atenção no que eles fizeram. Vão pegar 5 representando cada cidade da confederação, como oferta de culpa por essa cidade, por essa cidade, por essa cidade, por essa cidade. Pegue, coloque sobre os animais e mande lá para eles. Irmãos, pelo amor de Deus, os filisteus, um povo pagão, estavam entendendo que muitas vezes Israel não entende. Aleluia, aleluia. Eu vou chegar lá, você vai me entender quando eu concluir. Então agora esses animais estão voltando, eles vão chegar a Bet-Semes. Eles estão chegando na divisa com o lugar aonde eles iam chegar em Jerusalém. Mas ele para em Bet-Seme. Quando a arca para em Bet-Seme, a Bíblia vai dizer que esses animais, eles foram soltos pelos filisteus. A Bíblia vai dizer que eles não olharam nem para a direita, nem para a esquerda. Mas esses animais, eles tinham os olhos fitos e sabiam para onde estavam indo.
O que Deus disse a Josué? Não olhe para a direita, nem para a esquerda. Não olhe para a direita, nem para a esquerda. Ei, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós precisamos entender o que o Senhor está querendo de nós. Não olhe para a direita, nem para a esquerda. Então agora esses animais, eles estão descendo, indo em direção a Bet-Semes. Quando eles chegam lá, há alguns ali israelitas. E o que eles vão fazer? Eles se aproximam da arca, preste atenção. Os filisteus pegaram um carro novo, pegaram as ofertas para cada uma das cidades, remindo cada uma das cidades, vão mandar junto com o povo. Eles vão pegar ainda mais coisas, vão colocar sobre os animais e vai colocar os animais para descer. E os animais vão começar a descer. Quando os animais chegam ali na fronteira, os israelitas estão olhando e estão dizendo, os animais estão descendo, e os filisteus estão lá em cima e olhando os animais estão indo, descendo, estão indo no caminho certinho, nem olhando para a direita nem para a esquerda. Irmãos, quando eles chegam em Bet-Semes, que era mais ou menos uma fronteira, os israelitas, está chegando a arca, irmãos, quando eles olham para dentro da arca, 70 homens caem duro e morrem. Hoje é domingo, né, irmão? Vamos pegar mais leve. Mas vai melhorar lá na frente. Vamos comigo. Aleluia. Irmãos, pelo amor de Deus, os filisteus deram oferta de remissão de culpa. Prepararam um carro novo. Entenderam que cada cidade deles precisavam ser remidas do mal. Deus estava sacudindo a cidade. Bota isso aqui para fora, mas espera aí. Vamos colocar uma oferta de remissão. Irmãos, quando chega ali no limite, passa para Bet-Semes, que já era quase um lugar onde fazia parte ali da Palestina, daquele lugar de Jerusalém, de Israel. Eles, 70 homens, eles vão alvoroçados. Olha, irmãos, a arca simbolizava a presença. Eles vão, chegou aqui, quando, irmãos, eles olham para dentro da arca, 70 caem. O que eu quero dizer, como que uma nação pagã está entendendo como lidar com a arca, com a presença de Deus, e nós que estamos dentro do arraial, não estamos entendendo o que a presença de Deus simboliza para nós. Pastor, está muito complicado. Não, o evangelho é simples. Eu só quero passar uma coisa para você: presença, arca, intimidade. Nós precisamos zelar por aquilo que o Senhor tem nos dado. Os filisteus entenderam alguma coisa. Por que nós estamos aqui, irmãos? Carregados, como eu falei domingo passado, de palavras, carregados de entendimento, carregados de revelação. Irmãos, muitas vezes o que nos falta não é mais revelação. O que nos falta é viver aquilo que já temos recebido. Deus tem nos chamado para viver o que temos recebido. Pastor, quer dizer que você não quer mais? Quero mais de Deus, quero mais revelação, mais entendimento. Mas eu quero saber de uma coisa também: eu quero viver toda a bagagem que está nas minhas costas, que eu tenho recebido. Tudo que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem revelado, tudo que Deus tem usado os seus profetas, os seus apóstolos, os nossos pastores. Botamos uma mochila nas costas. Eu recebo, mas eu quero viver tudo que já está nas minhas costas. Por quê, pastor? Porque o evangelho é simplicidade. O que nós precisamos é aprender a lidar com a presença. E aqueles homens, cai morto. Eles vão pegar aqueles animais e vão descer mais um pouco para Kiriat Jearim, um outro lugar, um outro município. Eles descem para Kiriat Jearim. Olha para mim. Quando a arca para em Kiriat Jearim, quanto tempo ela vai ficar lá? 20 anos. Na casa de quem? De um sacerdote chamado Abinadab. E aqui é onde eu quero caminhar com você. Quando a arca do Senhor saiu lá dos filisteus, eles remiram a sua terra, a sua culpa pelo aquilo que eles fizeram, entendendo em um carro novo, colocando em animais virgem por serviço, e colocando as suas ofertas, eles remiram aquilo que eles fizeram. Agora ela desce para Bet-Semes. 70 homens metem a cabeça para bisbilhotar dentro da arca. Morrem por não saber lidar com a presença. Vai descer mais um pouco, vai chegar em Kiriat Jearim. Quando chega em Kiriat Jearim, irmão, sabe o que vai acontecer? Coloca a arca na casa de um sacerdote chamado Abinadab.
A Bíblia vai dizer, Saul estava começando a reinar, e essa arca vai ficar 20 anos lá. Saul não queria saber da arca, da presença. Era um rei de Israel. E essa arca vai ficar 20 anos na casa de Abinadab. O que vai acontecer, irmãos? Essa arca ficou lá por 20 anos. Passou-se 20 anos. Davi, nós conhecemos a história, eu vou acelerar um pouco. Vai assumir o trono. Primeira coisa que ele fez, Jerusalém era chamado de Jebus. Por quê? Porque os jebuseus habitavam lá. Ele vai exterminar com os jebuseus, porque ele não morava com uma nação pagã que adorava outro Deus. Então ele extermina com os jebuseus. Segunda coisa, alguma coisa está faltando dentro desse arraial. O que é, Davi? Claro, a presença de Deus. Um rei reinou sem a presença. Mas Davi, quando é levantado um homem segundo o coração de Deus, ele quer o quê? A presença de Deus agora com ele. A presença dentro do arraial. Vamos buscar. Acabamos com os jebuseus. Vamos agora buscar a arca. Eles vão buscar a arca. Você conhece a história? Quando eles estão voltando a toda aquela cerimônia, todo aquele negócio, os bois vão tombar e Uzá vai tentar botar a mão na arca e vai morrer, porque tentou ajudar Deus. Tem muita gente fazendo um serviço, tentando ajudar Deus e morrendo, porque Deus não pediu para fazer aquilo. Então o que vai acontecer? Uzá morre, nós conhecemos a história. Essa arca vai ser colocada na casa de quem? Obed-Edom. Vai ficar lá por 3 meses. Por que 3 meses? Porque Obed-Edom foi um sinalizador da presença de Deus. O que nós precisamos na nossa geração são de Obed-Edoms. Por quê? Porque quando a arca foi colocada lá dentro, essa presença doce, essa presença de Deus estava lá. Na casa de Abinadab ficou 20 anos. Nada aconteceu, ninguém foi buscar. Mas quando ficou na casa de Obed-Edom, porque não foi só porque Davi decidiu, porque a arca começou a mexer com um homem que sabia reverenciar a presença de Deus. Quando a arca é colocada dentro da casa de Obed-Edom, seu filhinho, a sua esposa, ele, alguns estudos na internet dizem que ele era da tribo dos filisteus, etc. Tudo errado, tudo errado. Cuidado com a internet. Nós estuda aqui, os pregadores hoje, né? Não, igual o mineiro aí. Esse estudo aqui é top, prega tudo errado. Obed-Edom era levita. Alguns dizem que ele era geteu, porque era geteu, ele era da mesma cidade de Golias, nada a ver. Ele era um geteu, mas havia uma outra cidade que era da Palestina, que também eram chamados de geteus. Então ele era levita, ele vinha da tribo de Levi. Vocês conhecem isso, né? Deixa eu correr aqui. Quando a arca é colocada lá, o que vai acontecer? Ele está reverenciando a arca. Por quê? Porque era levita. Quem é que carregava a arca nos ombros? Os levitas. Então quando a arca chega, quem é? Aí Davi abre a porta, Davi e os levitas. Podemos entrar? A gente pode deixar. Eu acho que a arca, não sei se você me entende. A gente pode deixar a arca aí dentro? O que é? Aí eles acharam que Obed-Edom não sabia, né? Aí Obed-Edom deve ter olhado, conjecturando aqui, e ter falado: uau! Sabe aonde ficava a casa de Obed-Edom? Entre Kiriat-Jearim e Jerusalém, no meio do caminho. Sabe o que significa? Um levita esquecido no meio do caminho pelos homens, mas a presença de Deus foi bater a porta dele. Porque Deus vai em busca dos seus levitas. Deus vai em busca de homens e mulheres sinceros. Aí ele: uau, Deus veio em meu favor. Deus veio estar comigo. Ei, começa a andar, meu nome é Davi. Pode entrar. Bota esse negócio aqui no meio, na sala, aqui no meio. Ah, meu Deus. Aí Davi, lá os amor, Davi, sabe, atormentado, aí pega, sai e vai embora. Irmãos, conjecturando aqui, Obed-Edom fecha a porta e fala: ei mulher, ei filho, ei toda a casa, corre todo mundo para cá. Ah, meu Deus do céu. Porque o homem era levita, ele sabia lidar com a arca.
com a presença de Deus. Irmãos, eu tenho para mim que eles se ajoelham e diz: Deus, eu estava aqui no meio do caminho, abandonado, sabe, no meio do caminho sozinho. Eu parei meu ministério, eu parei meu chamado, eu parei como igreja, eu parei o fogo, eu parei o fervor, eu parei tudo, mas o Senhor bateu a minha porta e veio ao meu favor. Seja bem-vindo, presença de Deus, fique entre nós. Sabe o que vai acontecer? Irmãos, alguns estudos loucos aí dizem, eu também acredito, que a mulher dele era estéril, mas daqui a pouco o bucho dela está igual a melancia. Racandarábia, está com um filhão grande lá. Na casa dele não tinha mais nada, era uma casinha assim. Daqui a pouco Deus começa a mudar tudo. Aonde não dava a cenourinha, começa a dar cenoura. A plantação onde não dava mais nada, começa a dar tudo. E a casa dele começa a virar. Sabe o que significa isso? Olha para mim agora. Quanto tempo a arca ficou na casa de Abinadab? 20 anos. Quanto tempo a arca ficou na casa de Obed-Edom? Porque depois que tudo isso aconteceu, Obed era um sinalizador. Nós precisamos de homens e mulheres que são sinalizadores. Pastor, o primeiro dia que eu vim aqui, o que você está falando? Eu estou falando sobre a presença de Deus sobre ti. Toma, no nome de Jesus, presença de Deus sobre a tua vida. Eu estou falando de arca, presença, aliança com Deus. Aleluia. Por que 3 meses? Olha para mim, só ficou 3 meses lá porque alguns homens correram. Depois de Uzá morrer, Davi entrou nas suas recâmaras. Quando a gente fala nos leva à sala do trono, a sala do trono é uma configuração de algo físico que acontece na terra. Davi tinha a sala do trono, é onde realmente o trono do rei ficava, e os homens vinham ser julgados por ele. Salomão teve, Davi teve, todos os reis teve a sala do trono. E assim nós falamos que o céu também tem a sala do trono, onde o trono do Senhor está. Mas era uma configuração física também, uma tipologia, um apontamento profético da terra ligando ao céu. A mesma coisa que tem na terra também tem no céu, tem no céu, tem a terra. Então agora Davi não está na sala do trono. Davi está com as suas vestes rasgadas, porque Uzá havia morrido. Mas Obed-Edom era um sinalizador. Por quê? Porque foram lá. Davi, quero atender ninguém. Davi, precisamos falar contigo. Não quero saber de ninguém. Davi, pelo amor de Deus, abre essa porta. Não quero saber de nada. Eu estou aqui em pranto. Davi, abre a porta. O que vocês querem? Você precisa ver o que aconteceu na casa daquele homem onde nós deixamos a arca. Sinalizadores. Preste atenção. Davi, quando reis estiverem parados nas suas ações, frustrados nas suas decisões, quando reis como Davi estiverem caídos, estiverem fracos, haverá uma geração de Obed-Edom em que vai saber reverenciar a presença, e vai ser bom para ele, vai ser bom para a sua casa, e a glória de Deus de saber lidar com a presença vai tocar também os reis dessa terra. Eles correram e falou: Davi, nós precisamos ir lá, abre essa porta agora, Davi, vamos comigo. Davi abre, conjecturando, eles pegam, vamos lá na casa de Obed-Edom. Quando eles chegam lá, Davi fala: uau, o que aconteceu nessa casa? Vamos pegar a arca daqui, porque a arca, irmão, transformou. A presença de Deus transformou todo o ambiente, toda a casa de Obed-Edom. Obed-Edom então foi um sinalizador de tirar um rei de dentro de uma cova, de tirar o rei de dentro de uma frustração. Eu creio no nome de Jesus, que eu não sei se são apóstolos, profetas, mestres, homens, mulheres, crianças, eu não sei mais o que é. De uma coisa eu sei: Deus vai tocar uma geração com fogo. Deus vai tocar uma geração que ama a presença de Deus, que se prostra diante da presença de Deus, que sabe reverenciar a presença, que ama a Deus de todo o coração. Esse é o meu clamor, o meu pranto, a minha dor e o meu choro todos os dias. É andando pelas ruas dessa cidade, é andando pelas ruas do Rio de Janeiro, dizendo: Deus, pega a minha geração. Porque uns têm uma paixão, outros não têm. Eu não entendo isso. Porque uns recaem, porque uns voltam para o lugar que não deveria. Obed-Edom foi um sinalizador para o maior rei que já houve em Israel. Deus está levantando esses sinalizadores.
Agora a minha pergunta é: por que em 20 anos a mesma arca ficou na casa de um homem chamado sacerdote Abinadab e nada fez? E por que a mesma arca foi introduzida na casa de um homem levita chamado Obed-edom e em 3 meses fez o que não aconteceu em 20 anos na casa do outro? Essa é a minha pergunta para a igreja brasileira. Pastor, não, porque a arca não toca no nome arca. O problema, a questão não estava na arca, estava no homem. O problema sempre está no homem. Como que 20 anos um homem chamado sacerdote em Criate Jearim, uma região da Palestina, uma região aonde ali eles habitavam, a arca entra dentro da casa dele, não faz nada em 20 anos. E por que entra dentro de um homem, coitado, lá na beira do caminho, esquecido? Em 3 meses os homens têm que correr e falar: Davi, vem ver o que está acontecendo na casa daquele homem lá. Eles vão tirar a arca pelos benefícios da relação de Obed-edom com a presença de Deus. Porque a igreja, vamos agora cair na real a ficha aqui. A questão não está na arca, a questão não está em Deus, a questão não está na presença, a questão está no homem. Como nós nos relacionamos, como nós adoramos, como nós obedecemos, como somos fiéis, como nós nos relacionamos com essa presença. A questão nunca está em Deus. Deus está com um balde do céu dizendo: se tu vir, eu derramo sobre ti. O problema é que nós desviamos, o problema é que não queremos, o problema é que damos desculpas de tudo, mas não queremos. Deus chama uma igreja incendiada. Deus chama uma geração apaixonada, que o ame de todo o coração. Em 20 anos não faz nada da casa de um, e em 3 meses muda radicalmente a história de um homem. Sabe, irmãos, o problema está em nós. A arca era um caixote 1,25 por 75,75. Sabe como que ela era feita? Uma madeira de cetim, revestido de ouro por dentro e por fora. A madeira fala da fragilidade do homem. A madeira fala do nosso interior. A madeira fala de algo natural, algo da natureza. O ouro já fala da nobreza de Deus. A arca simboliza eu e você, carregadores de uma glória, carregadores de uma presença de Deus. A arca, um dia ela estava sendo carregada. Hoje nós deixamos esta arca e nós viramos a arca. Jesus tabernaculou em nós, nós somos a arca. E nós carregamos essa presença. Por dentro somos madeira. Nós somos madeira. Sabe o que é isso? Fragilidade, coisa natural, coisa dessa terra. Mas somos revestidos por fora e por dentro com o puro ouro, o de Ofir do céu. Nós temos a nobreza de Deus. Quando olho para nós por dentro e por fora, há um brilho do Espírito Santo, há um brilho do ouro que para em nós. Então você fala: meu Deus, pastor, eu sou tão fraco, sou tão frágil. Nós todos somos. A questão é que nós temos o ouro do Senhor em nós. E além do ouro, irmãos, dentro da arca, quando você abria, havia a vara de Arão que floresceu, que fala da soberania de Deus, da grandeza de Deus, do Deus levantar o chamado de Arão. Havia ali o maná que caía do céu, o pão que eles comiam, e fala do sustento de Deus sobre nós. E havia as tábuas da lei. A tábua da lei fala dos princípios, dos valores do reino de Deus em nós. Sabe o que Deus fez? Deus um dia tirou essa presença de dentro da arca e diz assim: eu não habito mais em caixa, eu não habito mais em templo feito por mão de homens. Agora eu vou habitar dentro deles, eu vou entrar dentro deles.
presença está aqui, irmãos. O que nós precisamos mais? O que nós precisamos mais? Entramos nas nossas crises, nos nossos dilemas de noite, sabe? Passamos por aflições sim, mas ei, a presença está dentro de você. O maná que representa o sustento, Ele colocou em você. As tábuas da lei, os princípios, os valores. Ele disse que não mais escreveria em tábuas feitas por mão de homens, nem pedras, mas escreveria na tábua dos nossos corações. Ele escreveu dentro de você. Ai, irmãos, a vara de Arão está dentro de você também. Fala de um Senhor sobre tudo e sobre todos, que governa sobre tudo e sobre todos, que governa sobre nós. Ele tem o poder, Ele tem o domínio de tudo, irmãos. Mas sabe, muitas vezes nós olhamos uma igreja enferma. Uma igreja enferma. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela sangrava por 12 anos. Sabemos que a mulher aponta para a igreja. E aquele sangue era na sua intimidade. Aquela mulher ela não podia ter relação. Aquela mulher não podia chegar perto de homens. Olha para mim. Toda mulher que entrava nos seus dias, na antiga aliança, ela era colocada separada da congregação. Isso significa, toda igreja que está enferma na sua intimidade, toda pessoa, nós aqui, automaticamente nós ficaremos longe daquilo que o Senhor está fazendo, longe do redil, irmãos. Cura a sua enfermidade, Ele está aqui, a presença dEle está dentro de você, porque automaticamente pela nossa enfermidade nós somos afastados. Uma igreja que tem uma enfermidade e que ela precisa ser afastada dos outros. Às vezes, eu vou embora dessa igreja. Às vezes eu não vou ficar mais aqui. O pastor, pede muito dinheiro. Faz isso. Vai construir. Não é, irmão, é a nossa enfermidade. Porque aqui nós lutamos para ser fiel ao Senhor, só isso. Eu sonho com um dia em que nós olharemos para cada um de vocês e nós vamos ver altares curados de enfermidade. A intimidade está sarada. Aquela mulher não podia se relacionar, isso significa não podia ter intimidade. Aonde era a sua enfermidade? Na intimidade dela. Ela sangrava por 12 anos. Uma igreja que vai morrendo. Mas antes disso, a presença de Deus veio para dentro de nós. Toda e qualquer enfermidade precisa ser estancada. É possível em nome de Jesus. Nós estamos olhando uma igreja um pouco enferma. Deixa eu dizer uma coisa para você. Afastado de Deus não é o cara que está no botequim bebendo uma cachaça agora. Afastado de Deus não é o cara que está agora numa boca de fumo, cheirando, injetando. Afastado de Deus não é aquele que não entra dentro da sua igreja e você diz: esse é um desviado, um afastado de Deus. Olha para cá. Afastado de Deus é todo aquele que o tem, mas não se relaciona. Eu carrego a presença aqui, mas a presença ela faz alguma coisa contigo? Ou é uma presença inativa? Uma presença em que você alimenta mais a sua enfermidade, da sua intimidade, do que a presença de Deus? Deus. Afastado de Deus é todo aquele que o tem. Pastor, eu ando com uma Bíblia debaixo do braço. Eu sou crentão, mas muitas vezes, irmãos, há quanto tempo você não chora? Há quanto tempo você não ora? Há quanto tempo você não tem um tempo com Deus? Deixa eu dizer, afastado é todo aquele que o tem, mas não se relaciona. Estar numa congregação é muito bom, é muito lindo, é perfeito. Você precisa e deve estar aqui, mas não é tudo. O que vai ditar é o seu dia a dia, é a sua segunda-feira, amanhã. Isso vai ditar se você sabe se relacionar com a presença ou não. Sabe, irmãos, deixa eu ir para o final aqui. Eu acho que já não sei mais. Vou dizer uma coisa para você. Um dia uma multidão estava seguindo Jesus. E essa multidão atrás de Jesus. Mas vai haver um momento que Jesus vai requerer da sua igreja intimidade. Jesus não se alegra apenas com uma multidão indo atrás dele. Jesus se alegra com homens que têm o coração próximo do dele. Não é por quanto tempo somos crentes, por quanto tempo fazemos parte de uma congregação, mas é pela intensidade que vivemos no Espírito.
Então essa multidão está seguindo Jesus, mas vai chegar uma hora que ele acha que essa multidão está muito grande, tem muita gente, ele vai parar. Quando ele para, ele vai dizer uma coisa: ei, quem disse ser chamado filho do homem aqui? Quem eu sou? Um olha para a cara do outro. Olha para mim. Viver intimidade com a presença que habita em nós é conhecer quem nós temos dentro de nós. Aquela multidão, olha para mim, seguia a Jesus devido aos sinais, prodígios e maravilhas que ele fazia, mas não seguia Jesus pelo aquilo que ele é, não o conhecia na integridade. Então uma multidão está o seguindo. Olha para mim, todas as vezes que estamos seguindo há muito tempo Jesus e não o conhecemos na intimidade, ele vai nos parar. A nossa caminhada será parada. Preste atenção nisso. Depois não reclame com Deus, a caminhada vai ser parada. E aí Jesus para e fala: quem disse ser chamado filho do homem? Aí Jesus está olhando para a multidão. Um vira as costas, 2, 3, 4, 5. Por quê? Porque enquanto ele estava produzindo sinais, prodígios e maravilhas, havia uma multidão o seguindo. Mas quando ele para e pergunta quem eu sou, a multidão começa a ir embora. E aquela multidão o deixa. Quem vai ficar? Os seus discípulos, os seus apóstolos. Ele volta para os discípulos e pergunta: e agora, e vocês? Isso significa que andam comigo há um tempo. Quem disse ser chamado filho do homem? Quem eu sou? Quantos tinham? 12. Quantos respondeu? Nenhum. Só um, que foi Pedro, que ali no meio, uma revelação o acertou. E ele disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí quando ele encheu a bola dizendo assim: eu acertei, Deus fala: calma, Pedro, não foi a carne nem o sangue que te revelou, fica calminho. Se não fosse meu Pai que estás nos céus, você também não saberia. Sabe o que Jesus estava dizendo? Há uma multidão que me segue, mas que a presença está inativa dentro de si. Há uma geração que está atrás de mim, mas a presença que eles estão carregando está paralisada, inativa, sem vida dentro dele mesmo. Então Jesus para uma multidão e pergunta: quem eu sou? Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós podemos andar e caminhar com uma pessoa por anos e não saber quem ela é. Sim ou não? Nós podemos andar por anos atrás de uma pessoa e não saber quem ela é. Jesus não aceita isso. Jesus quer uma igreja que reconheça e saiba quem ele é. Por isso ele vai nos parar e vai perguntar: quem eu sou? Fiz sinais, fiz prodígios e maravilhas. Ok, muito bom para você. Agora eu te chamo para mais perto. Vem conhecer a presença, vem conhecer a minha glória, porque ninguém me segue apenas pelaquilo que eu faço. O Senhor nesses dias está chamando uma igreja para viver um tempo de intimidade com Ele. A nossa enfermidade, como daquela mulher de 12 anos, precisa ser estancada. A igreja está enferma na intimidade. Eu não falo da igreja ABC, eu falo de pessoal. Nós precisamos estancar o nosso sangue, precisamos curar a nossa enfermidade. Quando estivermos seguindo o mestre, ele parar: e agora, Bruno, quem eu sou? Tu é o cara, tu és o mestre, tu és o filho de Deus, tu és aquele que morreste e ressuscitaste por mim, tu és aquele que é único, digno de honra, glória, louvor, majestade. Tu és. Por quê? Porque sabemos quem estamos seguindo. Aleluia. Vamos acabar. Abra sua Bíblia comigo. Você lembra o filho pródigo? Um ficou em casa e o outro saiu. O que ficou em casa tinha menos intimidade com aquele que saiu, porque aquele que saiu voltou e se reconciliou com o pai. Sabe onde que ele ficou? No colinho do pai. E o filho que estava dentro era o desviado. Ele ficou, não saiu, mas estava desviado dentro da casa do pai. Porque ele olha para o pai e diz assim: você não me deu um boi para matar com meus amigos, você não fez isso, o meu irmão foi. Agora deixa eu dizer uma coisa para você aqui. A herança foi dividida. Se foi dividida, todos receberam. Então um foi gastar, o outro ficou dentro de casa sem gastar.
Então ele também tinha recebido, porque a herança foi dividida. Ao ser dividida, esse que ficou, ele estava reclamando porque aquele foi gastar com as meretrizes e voltou e não tinha mais nada. Só que, irmãos, nós estamos falando de uma geração enferma que está dentro da casa do Pai, e nós estamos até reclamando de quem está vindo, de quem está lá fora. Deixa eu dizer uma coisa para você: essa enfermidade do segundo filho que ficou dentro, ele estava reclamando porque o outro filho tinha ido, tinha gastado e tinha voltado. E o pai fala: ei, tu não sabe que aquilo que eu tenho é teu também? Tu nunca me pedistes um boi para matar com os teus amigos. Um homem que não tem senso de herança, de intimidade com a presença, porque o pai simbolizava Deus. Ele não tem senso de herança, senso de filho, senso de intimidade com o pai. Porque se ele tivesse, quando esse filho saiu para gastar a herança, ele tinha falado: pai, eu sou fiel, eu estou aqui contigo agora dá-me também um boi para matar com os meus irmãos, com os meus amigos. Ele não fez nada, ele ficou lá quietinho. Quando o irmão está voltando todo sujo, arrependido, ele está denunciando o irmão que está voltando. Sabe, deixa eu dizer uma coisa para você: nós precisamos, irmãos, estar dentro da casa do Pai. Isso é tudo como aquele filho estava. Mas a nossa enfermidade precisa ser estancada. A nossa enfermidade, o nosso relacionamento com a presença. Para a gente acabar, abra sua Bíblia aí comigo. Gênesis. Gênesis 49, verso 3. Fala de intimidade, vai dizer assim. Gênesis 49, 3. Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e as primícias do meu vigor, o mais excelente em altivez e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás mais o excelente. Opa, começou a mudar aqui a declaração. Porque subiste ao leito do teu pai e o profanastes. Subistes à minha cama. Quem era Rúben? O primogênito. O primogênito, como nós sabemos, o pai pegava a mão direita, colocava sobre a cabeça dele, e sobre ele era dado o que? Porção dupla, dobrada. Então ele tinha dupla herança, dupla porção sobre a vida dele. Então Rúben era a força do vigor de Jacó. Vira comigo aí para a gente acabar. Verso 26. Jacó agora está liberando a bênção sobre José. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos dos meus pais até ao cimo dos montes eternos. Estendam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido ou distribuído entre os seus. Olha para cá. Rúben era o primogênito, tinha porção dobrada. Rúben, Jacó simboliza Deus. Rúben feriu o lugar da intimidade, enfermo. Por quê? Porque se deitou com a mulher do pai. Ao se deitar com a mulher do pai, Jacó vai dizer que ele era a força do vigor, porque era o primeiro filho, era o primogênito. Mas quando José entra na rota, e ele está orando por todos os seus filhos, ele vai orar por José, ele vai falar: José, as bênçãos sobre a tua cabeça excederão, serão maiores do que todas as outras bênçãos que recaiu sobre os teus irmãos, que foi distribuído sobre os teus irmãos. Pastor, o que você quer dizer para a gente acabar? Que se Rúben era o primogênito, tinha porção dobrada. Ao ele ferir o lugar da intimidade com o pai, com Jacó, ele perde o lugar de primogenitura, ele perde o seu lugar, ele perde a sua posição. E agora quando Jacó vai abençoar a José, vai dizer: ei José, a bênção que estará sobre a tua cabeça excederá, será maior do que todos os outros irmãos. Opa, então a bênção que estava sobre Rúben seria menor do que a bênção que estivesse sobre José. Isso significa que agora Rúben sai do lugar da primogenitura, perde a sua posição por ferir o lugar da intimidade com o pai.
Ei, igreja, em nome de Jesus, Deus nos deu uma presença, Deus nos deu um chamado, Deus nos deu um legado. Deus, os nossos pais morreram, os nossos pais foram crucificados de cabeça para baixo. A Bíblia, os mártires chegaram até a nossa mão. Isso significa, nós temos algo na mão hoje. Nós não podemos brincar no lugar de intimidade. Deus está nos chamando para saber nos relacionarmos com a presença dEle. Aonde a presença dEle estiver, que é dentro de nós, precisa estar ativado em nós. Nós precisamos viver essa intensidade. Nós precisamos viver aquilo que o Senhor tem dado para nós. Por quê? Porque então seremos removidos do lugar da bênção, do lugar da primogenitura. Rubem ali foi removido. E agora ele está falando sobre José. Ei, José, como se José estivesse se levantando como primogênito, porque sobre a tua cabeça estará a bênção maior do que está sobre os teus irmãos. Fique de pé comigo em nome de Jesus.